eu quero que vocês, neste momento, preste bastante atenção sobre o que nós estaremos ministrando. E eu vou esclarecer algumas coisas que às vezes a gente acha que todo mundo sabe tudo, mas e aí vamos conversando com as pessoas, vamos falando com as pessoas, e aí acabamos descobrindo que nem todo mundo sabe tudo, né? E é algo que às vezes a gente acha que é entendível, acha que é natural saber, mas nessa noite é importante vocês ouvirem e aprenderem sobre este rito, sobre este momento em que nós vamos participar, sobre a Santa Ceia do Senhor. Amém? Algumas perguntas que a gente costuma fazer, né? O que é a Santa Ceia do Senhor? Por que o cristão deve participar da Santa Ceia do Senhor? Qual foi a última vez que você participou da Santa Ceia, né? Faz muito tempo? Faz pouco tempo? Foi o mês passado? Foi depois? Faz muito tempo, né? Você sabia que um verdadeiro cristão, ele não pode passar muito tempo sem participar da Ceia do Senhor? Então, no decorrer dessa mensagem, nós vamos responder a essas perguntas e outras que são dúvidas de muitos cristãos e aqueles que estão conhecendo ainda o reino de Deus. Todo mundo sabe responder essas perguntas que eu fiz agora? Ó, todo mundo com a carinha assim, ué, que ele está falando, né? Meus irmãos, o que é a Santa Ceia do Senhor? A primeira pergunta que eu faço para vocês nessa noite: o que é a Santa Ceia do Senhor? A Santa Ceia, ela foi instituída por Jesus, Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído. E além disso, a primeira ceia aconteceu em uma noite em que era dia da Páscoa judaica. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa judaica. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20, se você puder abrir a sua Bíblia. Lucas 22, eu vou abrir aqui a minha junto para a gente lermos juntos. Verso 19 e 20. Aqui fala sobre a Santa Ceia. E tomando o pão, deu graças, o partiu e o lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. De igual maneira, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto de meu sangue, que por vós me derrama. Amém? Em outras versões, né? Este é o meu corpo que é oferecido por vós, né? Este é o meu corpo que foi entregue por cada um de vocês. Fazei isso em memória de mim, né? Semelhantemente, depois de haver depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o meu cálice, a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Existem outras traduções, mas num contexto geral, Jesus ele estava mostrando ali, partindo o pão, numa noite de ceia pascal judaica, onde era uma tradição do povo de Israel. E Jesus, naquele momento, ele aproveitou para falar, porque ele estava prevendo a sua morte, ele já estava anunciando a sua morte. E nessa noite, foi a noite em que ele foi traído, e logo ali, instantes depois, ele foi preso, e aí ele começou a via sacra dele. Então,
A Santa Ceia do Senhor é uma ordem deixada por Jesus Cristo para todos nós. Para todos. Mas eles estavam num momento que chamava-se a Páscoa Judaica. Hoje nós temos a Páscoa, né, que nós lembramos lá, embora a mídia, embora o sistema capitalista transformou a Páscoa num comércio, né? Mas o significado da Páscoa no Velho Testamento, nós vemos no capítulo de Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, no versos do 1 ao 13, né? Que o povo de Israel, ele viveu no Egito ali durante 430 anos, aproximadamente, e os últimos anos desse período foi uma dura escravidão para aquele povo, pois Faraó, ele reinava ali, ele oprimia muito o povo de Israel, e por essa razão o povo clamou ao Senhor por libertação, para que eles fossem libertos daquela situação de escravidão. Então, o Senhor enviou Moisés para ordenar a Faraó que deixasse ali o povo partir daquela terra, para que saísse daquele lugar, né, em direção aonde? Para a terra prometida. Faraó não deu ouvidos ali às palavras de Moisés, e Deus enviou a eles 10 pragas. Todo mundo sabe essa história, né? As 10 pragas. E para forçar Faraó a obedecer a sua palavra, né? Obedecer a sua voz. E aí, houve a primeira praga, houve a segunda praga, houve a terceira praga, e Faraó cedeu algumas vezes, e aí ele recuou. E na 10ª praga, a 10ª e a última praga, foi a praga da mortandade dos primogênitos, aonde os filhos mais velhos egípcios, foi ali o momento em que essa praga, que estava por vir de Deus, que instituiu a Páscoa como o livramento do povo de Israel da morte, e por libertar eles do cativeiro do povo egípcio. A palavra Páscoa, meus irmãos, ela significa passagem, saída. Ela significa, o povo assim então passaria ali da escravidão para a liberdade. Eles sairiam do momento de escravidão e passaria para a liberdade. Ou seja, eles sairiam do Egito para entrar em Canaã, a terra prometida. Hoje, nós vivemos num mundo onde nós estamos esperando o nosso período de passagem, sair dessa terra, para a Nova Jerusalém, a terra onde nós iremos morar. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Deste modo, meus irmãos, a Páscoa, para nós, ela significa a nossa libertação do poder, do pecado, do mundo, da morte, para a vida eterna. E essa passagem da vida velha para uma vida nova, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que foi o Cordeiro Imaculado que se entregou lá na cruz por nós. Naquele dia, o primeiro do mês, Deus mandou Moisés que orientasse o povo a no 10º dia tomar cada um cordeiro sem mancha. Olha, importante isso daí entender. Pegar um cordeiro sem mancha nenhuma, sem marca nenhuma, ou seja, mostrando que não havia nada sobre aquele cordeiro, nenhum pecado, nada, né? Nenhum defeito, e o guardasse em casa por 4 dias. E aí no 14º dia, ao entardecer, todos deveriam sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais da porta e na verga, ou seja, na parte de cima, nas laterais, em todo o umbral da porta. E a sua carne deveria ser comida com pães asmos e ervas amargosas.
A cabeça, os pés, as vísceras deveriam ser assadas no fogo. Pois à meia-noite o anjo da morte passaria por aquele lugar, sobre o Egito, e mataria todos os primogênitos, mas nas casas onde houvesse o sangue do cordeiro sem marca nenhuma, ali ele não entraria. Naquela noite, Deus estaria, meus irmãos, libertando o seu povo do cativeiro para conduzi-lo pelo deserto até a terra prometida, até Canaã. Dessa forma, Deus, ele mostrou como seria processada ali a nossa salvação. O cordeiro sem defeito, sem mancha, que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sem pecado, puro, imaculado, o Filho de Deus. O seu sangue derramado, ele deve ser passado, meus irmãos, na porta do nosso coração. Para nos purificar, para nos livrar da morte e do pecado. Porque a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. A partir daí, nós precisamos nos alimentar de Jesus, pois comer a carne do Cordeiro significa viver segundo a sua vontade, participando da sua natureza, da sua intimidade, que são as suas vísceras e as coisas do interior do Cordeiro, andando nos seus caminhos, que são os seus pés, o pé do Cordeiro, e tendo a sua mentalidade que representa ali a cabeça do Cordeiro. E qual que é o significado da Páscoa no dia de hoje? Aí nós vemos Lucas 22:15. E eu quero que vocês leiam comigo. E lhes disse: quanto desejei comer convosco a Páscoa antes de padecer. Porque vos digo que já não mais a comerei até que se cumpra o reino de Deus. E havendo tomado o cálice, deu graças e disse: tomai isso e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei mais o fruto da videira até que venha o reino de Deus. No dia que Israel se preparava para comemorar a Páscoa, Jesus, ele se reuniu com os discípulos ali. Jesus, ele se juntou com os discípulos e depois de comerem o cordeiro, depois de comerem com os pães ali asmos, com as ervas amargosas, que eles estavam cumprindo, né, a tradição judaica. Jesus, ele não veio para mudar nada, né? Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir todas as tradições judaicas. Então, ele estava ali junto com os seus discípulos, né, porque era uma tradição, as famílias se juntavam, se reuniam, as crianças, todos participavam daquele momento da Páscoa, né? Por isso que hoje nós colocamos as crianças para participar, porque a Santa Ceia representa ali a libertação do povo do pecado e da morte. Representa a libertação do povo da escravidão. Então nós temos que, em família, juntos participarmos da Santa Ceia. Amém? Então, ele juntou ali e ele disse assim: este é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele tomou o cálice e deu a todos dizendo: este é o meu sangue que é derramado por vós, bebei-o dele todos. E aí, meus irmãos, nós vemos a nova aliança do Senhor. O Senhor Jesus, ele estava assim estabelecendo uma nova aliança para com a sua igreja, para com aqueles que o seguem, com aqueles que o servem e o adoram. Algo que nós precisamos entender, quando nós aceitamos Jesus, o dia que você levantou a sua mão e você falou assim: eu aceito esse Jesus,
A partir daquele momento, a nossa vida ela tem que ser transformada, ela tem que ser mudada. A partir do momento em que eu aceito Jesus, eu não tomo mais as minhas decisões por mim, mas Jesus vai tomar as decisões por mim. A partir do momento que eu levanto a minha mão e falo assim, é esse Senhor a quem eu quero servir, quando eu falo assim, esse Senhor a quem eu quero servir, eu me torno servo dele. Então não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo, não é mais a minha... E eu não tenho vergonha nenhuma na minha vida em falar que eu sirvo a um Senhor, porque esse meu Senhor, Ele quer somente o melhor para a minha vida. Esse Senhor, Ele quer que eu seja uma pessoa abençoada, Ele quer que eu seja uma pessoa próspera, Ele quer que eu seja uma pessoa produtiva, quer que eu seja o melhor para todos ao meu redor. Então, se Ele falar para eu ir por aqui, eu vou por aqui. Se Ele falar para eu parar, eu vou parar. Se Ele falar para eu andar, eu vou andar. Se Ele falar para eu pular de um precipício, eu vou pular do precipício. Mas isso se Deus falar para mim. E eu tenho certeza que Ele não vai mandar eu fazer coisa que vai ser ruim para mim. Porque Deus, Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Então, meus irmãos, hoje em dia, a Páscoa é algo que ocorre diariamente na nossa vida. Pois nós vivemos a cada momento que nos alimentamos do Senhor Jesus em comunhão com Ele. O seu sangue Ele está sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nos purificando de todo mal. Amém? Dessa forma, nós vencemos a morte, o mundo, e aguardamos o momento em que o Senhor nos levará para a terra prometida. Portanto, é da vontade do Senhor que a Santa Ceia seja celebrada por todos os cristãos como uma lembrança viva, ou seja, como um memorial, como algo que nós lembremos da sua morte, o seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Além de ser um memorial, a Santa Ceia também é um momento de comunhão da igreja. A ceia do Senhor também serve para o fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. E por que nós precisamos participar da Santa Ceia? É uma outra pergunta. No Evangelho de João, no capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia, João 6, do 51 ao 58. Por que nós precisamos participar da Santa Ceia? Evangelho de João, São João, Apóstolo João, capítulo 6, verso 51 em diante. Diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Porque quem comer este pão viverá
para sempre. Amém? Comer o pão e beber o sangue. O que isso significa na Santa Ceia do Senhor? Comer a carne, né? Não é comer o pão, é comer a carne e beber o sangue. Essa passagem não é para ser interpretada de forma literal, mas de uma forma figurada, de uma forma simbólica, né? Isso quer dizer que Jesus, ele não deseja que o cristão seja canibal, né? Que coma carne humana, literalmente, né? Mas que figurativamente, assim como Jesus fez lá em Lucas, que nós lemos, Lucas 22, que quem comer deste pão estará comendo do meu corpo. Quem beber deste cálice estará tomando do meu sangue. Jesus disse isso no sentido em que o cristão precisa ter comunhão com Ele. Em outras palavras, o cristão precisa evitar a maior quantidade de pecados possíveis. Ele deve participar da Santa Ceia em sua memória e deve viver em santidade e obediência. Caso contrário, não teremos vida com Ele. Geralmente as pessoas, elas se afastam de Deus em algum momento e param de participar da Santa Ceia. As pessoas, elas começam a se afastar de Deus e automaticamente começam a parar de participar da Santa Ceia. E isso é um sinal, é um indicador de que a pessoa perdeu a comunhão com Deus e com a igreja. Além disso, o Espírito Santo de Deus, ele não habita dentro de cristãos que não têm comunhão com Cristo, e essas pessoas não alcançarão a vida eterna. Portanto, se a pessoa já é batizada e rejeita a ceia do Senhor, ou não participa porque ainda está envolvida no pecado, isso indica que essa pessoa não tem comunhão com Deus. Atenção, presta atenção nisso, é muito importante. É muito importante lembrar de que a salvação é pela fé e não pelas obras. Por isso nós acreditamos que no caso de onde as pessoas que aceitaram Jesus pouco antes de morrer, essas pessoas, elas não perdem a salvação. O mesmo se aplica no caso de pessoas que aceitaram Jesus, abandonaram o pecado, mas não conseguiram se batizar antes de morrer. Porque a palavra é bem clara, né? Nós temos que aceitar Jesus, nos batizarmos para que nós tenhamos a vida eterna. Então, se você crer e for batizado, você será salvo. Nesses casos também acreditamos que a pessoa, ela não perde a salvação. Então, em resumo, não tem vida com Deus aqueles que podem e não se esforçam para participar da ceia do Senhor. E aqueles que ficam impossibilitados porque vivem no pecado e não se esforçam para sair do erro. A Santa Ceia, ela não deve ser tomada de qualquer forma, de qualquer jeito. No livro de 1 Coríntios, nós lemos, toda vez que nós vamos ler aqui, quando nós vamos ministrar a Santa Ceia, nós lemos: por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Este é um texto, meus irmãos, que representa uma advertência muito séria e que nós devemos prestar bastante atenção nisso. E eu digo isso para todos porque talvez nessa noite a palavra de Deus vai vir com nenhuma faca cortando, né? E admoestando, né? Exortando cada um de vocês
para que vocês não sejam pegos indignamente fazendo algo que não deve fazer. Participar da ceia indignamente é se tornar culpado perante Deus de um grave pecado. Isso é participar da Santa Ceia indignamente. Nós estamos nos colocando diante de Deus, perante Deus, de um grave pecado. O que o apóstolo Paulo nos quis dizer neste texto, indignamente? Para ficar mais fácil para responder essa pergunta, nós vamos analisar o texto e o contexto da história. O que vem antes e o que vem depois. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 ao 34. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 11, 27 ao 34. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. A igreja de Corinto, que Paulo estava falando aqui para os coríntios, 1 Coríntios 11, essa igreja ela se reunia para a ceia, mas não tinha comunhão entre si. Eles não tinha aquele negócio, sabe, aquela coisa de família. E aí, como resultado disso, cada um comia a ceia de forma individual. Ou seja, uns comiam muito, outros bebiam muito, ao ponto de se embriagar. Outros comiam e bebiam tão pouco e ainda ficavam com fome no final. Além disso, o individualismo também, nós temos a questão do pecado, pois o apóstolo Paulo, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Portanto, meus irmãos, a grande maioria dos líderes cristãos interpretam que o cristão não deve tomar a ceia estando em uma vida de pecado constante, sem verdadeiro arrependimento. E aí, uma pergunta que eu faço para vocês: quando que eu tomo a ceia do Senhor indignamente? Podem tomar a ceia, a Santa Ceia, apenas os que já foram batizados e aqueles que não vivem em pecado, ou seja, pessoas que não vivem pecando de forma intencional, repetitiva. Além disso, examinar-se o homem a si mesmo significa analisar a sua vida, as suas atitudes e responder para si de forma sincera se existe ali algum pecado que te impede de participar da Santa Ceia. Por exemplo, vou dar exemplos. Pessoas que possuem algum tipo de vício,
pessoas que vivem amigadas, pessoas que não estejam devidamente casadas, né, no civil, pessoas que ainda vivem de roubo, de fraudes, etc. Em geral, toda a espécie de pecado que pode gerar um escândalo impede de tomar a Santa Ceia. Existe uma certa confusão a respeito de quando a pessoa não deve participar da Santa Ceia, principalmente por conta do texto que Paulo diz, né, as consequências de participar indignamente. Por isso que aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então existem muitas igrejas que falam, você não é batizado, você não pode tomar Santa Ceia. Você não é casado, você não pode tomar Santa Ceia. Você está em pecado, você não pode tomar Santa Ceia. Mas meus irmãos, vem aqui comigo. Eu sei da vida de vocês. Se você não me contar nada, eu não sei. Eu não tenho como proibir ninguém de tomar a Santa Ceia. Isso cabe a cada um de vocês, internamente, olhar para dentro de você e falar assim, eu não devo tomar a Santa Ceia. Porque é algo sagrado. É algo, particularmente, uma ordenança de Deus, e é algo que se eu fizer, eu estarei me condenando perante a Deus. Então, pela minha consciência, não vou participar disso. Até eu me regenerar, até eu tomar uma posição na minha vida. Nesses casos, todo aquele que comete o pecado, ele pode pedir perdão para Deus e participar da ceia logo em seguida. Porém, quando o pecado ele gera escândalo, o procedimento ele tem que ser diferente. Aí eu aconselho o cristão a confessar ali para o seu líder o seu pecado, o pastor local que vai orientar se a pessoa pode ou não participar naquele momento. Não basta apenas pedir perdão para participar da ceia do Senhor? A palavra arrependimento, a palavra perdão, presta atenção, ela significa mudança de mente e de atitude. Não é somente aqui, eu tenho que mudar a minha mente e a minha atitude. Portanto, uma pessoa realmente arrependida, ela muda a sua forma de pensar e ela não sente mais satisfação no pecado. Além disso, uma pessoa realmente arrependida também muda a sua forma de agir e ela deixa de praticar antigos pecados. No livro de Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não adianta você querer esconder. Você vai esconder de mim, vai esconder da pessoa do seu lado. É você mesmo que está sendo prejudicado, porque a palavra de Deus fala, o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. Por que eu nunca vou para frente? Porque tem algo encoberto, tem algo ali que está oculto, né? Mas a palavra do Senhor fala, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Através dessa passagem, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados e deixar o pecado. E através disso nós alcançaremos a misericórdia do Senhor. Agora, vamos imaginar uma pessoa amigada, aquela que tem uma vida sexual ativa, sem estar devidamente casada. Ontem nós estivemos na casa da Severina e a pastora Joyce estava ministrando e ela falou sobre nós. Quando nós nos conhecemos, ela queria morar junto. Em primeiro instante eu falei, beleza. Passou 4 horas, eu falei, não está certo. Temos que casar.
Porque se eu sou um servo de Deus, eu tenho que andar conforme o que Deus diz para eu fazer. Ela, não, mas por que casar? Ela falou, por que casar? Porque se for separar, vai dar mais trabalho. Eu falei, então se já está pensando em separar, eu nem vou casar, então. Então nem morar junto eu vou. E aí nós casamos e assim, tá tudo certo. Nós temos que ter uma vida correta diante de Deus. Essa pessoa, né, que vive amigada, ela precisa se arrepender, confessar o seu pecado, deixar o pecado, ou seja, ela deve se casar. Às vezes está tantos anos seguindo uma vida ali e não sabe que está no pecado. Então, ela apenas, às vezes a pessoa apenas se arrepende, ela confessa, mas continua ali, né? Como se ela estivesse vivendo no pecado. Isso é como se o arrependimento ele não fosse sincero, porque não houve mudança de atitude. O mesmo aplica-se a pessoas que possuem vícios, né? Cigarro, bebida, drogas, jogo, prostituição, diversos vícios na sua vida. Pessoas que vivem em adultério, pessoas que vivem em crime. Em geral, pecados repetitivos que geram escândalo. São situações onde não basta pedir perdão. A pessoa ela precisa abandonar a prática. Ela precisa falar assim: a partir de hoje, eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. E a partir de hoje, eu não cometerei mais esse pecado. Aí sim, você estará limpo e em condições de participar da Santa Ceia do Senhor. Ou seja, você precisa abandonar a prática, né, para que o arrependimento ele se torne verdadeiro, ou seja, uma mudança de mente e uma mudança de atitude. Nós, como igreja séria, nós orientamos as pessoas envolvidas nesse pecado a não participarem da ceia do Senhor, para que essa pessoa não atraia para si mesmo condenação. Assim que o irmão ou a irmã conseguir abandonar esse tipo de pecado, pode voltar normalmente, mas eu não vou falar, eu estou orientando, eu não vou proibir ninguém de tomar a Santa Ceia. Eu estou esclarecendo, estou colocando, mostrando para vocês, à luz da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Basta você discernir o corpo de Cristo e examinar-se a si mesmo. Então, através disso, o povo ele não peca por falta de conhecimento. Porque em Oséias 4:6 fala assim, ó, o meu povo foi destruído por quê? Por falta de conhecimento. Estamos orientando, né, para que vocês não pequem por falta de conhecimento. Muitas vezes, meus irmãos, parece ser impossível sermos santos nos dias de hoje. Mas é possível. É possível. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para isso, nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Se você possui o desejo de aprender mais sobre essa palavra, para se tornar um cristão melhor, para ter um entendimento com mais profundidade, para dar ensinamentos, para ser um líder, um ótimo líder na sua vida, você precisa enxergar a necessidade de saber mais a palavra de Deus para não cair em falsas profecias, não ser enganados por falsos profetas, não perder a salvação. Para ajudar os irmãos que possuem esse desejo de aprender muito mais e mais rápido sobre a palavra de Deus,
nós estamos nos reunindo toda sexta-feira. Estamos tendo um momento de estudo da palavra de Deus, um momento de ensino, troca de experiências. Se você quiser fazer parte desse grupo, meus irmãos, converse comigo, converse com o pastor Léo, converse, quem mais pode intermediar aí? Converse comigo, pastor Léo, que junto nós estaremos fazendo colocando você nesse grupo e estaremos nos reunindo, nos encontrando. A gente faz isso daí de forma híbrida, né? Então, alguns dias são online, outros dias são presencial, né? Algumas sextas online, algumas sextas presenciais. Agora, que você já sabe que a Santa Ceia e a sua importância, eu te aconselho, meus irmãos, a não perder nenhuma Santa Ceia esse ano. Além de ser um memorial do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, a Santa Ceia também é um momento de comunhão entre os membros da igreja. Amém? O culto de ceia, este culto aqui, nós temos que declarar que este culto é um culto dos vencedores. Sabe por quê? Isso porque em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, participar da ceia do Senhor significa que você venceu mais um mês. Se você está aqui para participar e você conseguir participar da Santa Ceia sem pecado, sem nada que te condene, você é um vencedor. E nós temos que lutar para estarmos limpos perante o Senhor. Então, se você não está em condição, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Ele limpe o nosso coração, para que Ele tire o nosso pecado, para que Ele transforme a nossa mente e mude o nosso caráter, para que nós possamos poder estar sentado à mesa de Cristo dignamente e participar com Ele juntos. Isso mostra, meus irmãos, que você ainda continua na presença do Senhor. Amém? Então diga assim comigo: o culto de ceia. Vocês podem falar um pouquinho mais forte? Então vamos lá, 1, 2, 3. É o culto dos vencedores. Amém? Não perca, não deixe de participar. Lute. Essa luta é uma luta diária. É uma luta contra o pecado, é uma luta contra a carne, é uma luta contra o nosso eu, é uma luta contra o velho homem, é uma luta contra os principados e potestades. Mas uma coisa maravilhosa que Deus deu para nós foi João 3,16, que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu creio que Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, que Ele se entregou, que Ele passou por todas as suas, todos os seus flagelos ali, pelos chicotes, que Ele derramou o seu sangue naquela cruz, por mim. E aí, ao terceiro dia, Jesus Cristo, Ele ressuscitou, mostrando para Satanás que Ele venceu a morte, que Ele venceu o mundo, e por Ele nós somos mais do que vencedores. Meus irmãos, eu digo que tudo isso, que é o nosso eu, o nosso ego, as lutas diárias, as hostes malignas, nada poderá nos separar do amor de Deus. O lugar do diabo em nossa vida é debaixo dos nossos pés, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós temos que lutar.
Jesus Cristo, às vezes a gente acha que, eu vou para a igreja, a minha vida vai ser melhor. Não. Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições. É natural da vida, a vida ela continua. Vocês estão aqui, ninguém foi para o céu ainda. Amanhã vocês vão passar por lutas. Jesus ele fala assim, vocês vão passar por lutas essa semana. Mas em meio às lutas eu estarei convosco. Eu venci o mundo e em mim vocês são mais do que vencedores. Mas para nós sermos mais do que vencedores, nós precisamos participar, estar nele, estar com ele, através da ceia do Senhor. Nós precisamos lutar contra o pecado, lutar contra todas as coisas que nos tiram da presença de Deus, para podermos participar, estar com ele e ser mais do que vencedores pela morte de Cristo na cruz. Amém?